Olá, boa tarde. Então, iniciando mais um vídeo para o nosso quadro, nosso canal Examinando as Sagradas Escrituras. Eu acredito que passou aí no início do vídeo aquele recurso que já há muitos e muitos anos já não é mais utilizado na TV normalmente, mas antigamente na década de 70, 80, até o final da década de 90, quando se encerrava a programação da televisão lá por vamos supor, umas 9, 10 ou 11 horas da noite, aí apareciam aquelas tarjas coloridas, aquelas faixas, aquelas tarjas coloridas. Então hoje eu decidi colocar aqui neste vídeo. Bom, hoje iremos falar um pouco sobre um assunto mais tranquilo, mais simples, mas que também é de suma importância. Toda a palavra de Deus, todo versículo é apto para o ensino. Eu gostaria de falar hoje tentar fazer de uma forma resumida. Meu objetivo, meu intuito aqui não é esgotar o assunto, não é esgotar todo o assunto, até porque algumas partes, alguns versículos, algumas partes que eu não falar ou que eu não me lembrar, os ouvintes possam deixar aqui nos comentários, ou alguém que quiser me chamar no meu WhatsApp, no meu privado, e me disser alguma coisa, pode me dizer. Gostaria de falar hoje sobre a vida do profeta Elias. Bom, vamos ler alguns versículos, algumas passagens da vida do profeta Elias. Eu gostaria de começar falando sobre o duelo, que é muito conhecido de todos da igreja, e até mesmo aqueles que não são da igreja, sobre o duelo do profeta Elias contra o duelo dos 450 profetas de Baal. Bom, vamos ler aqui na Bíblia. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, porém, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Bom, então, todos conhecem, são sabedores da passagem do profeta Elias. Como começa o início do ministério do profeta Elias, ele profetiza que não iria chover em Israel, que durante determinado tempo não ia se ver nem chuva, nem nuvem, nem orvalho em Israel. Tamanha era a idolatria, tamanho era o pecado do povo. Então ele ora e ele profetiza que não ia chover. E durante esse tempo não choveu. Todo o povo, todas as pessoas ficaram muito preocupadas, muito angustiadas, os reis também, com isso, porque sem chuva não tem água, não tem uma brisa serena. Então, vamos ler mais uma passagem aqui. 1 Reis, capítulo 17, versículos 6 e 7. Para mostrar aqui a provisão que o profeta Elias tinha depois que veio a palavra de Deus sobre a vida dele, depois dele ter profetizado que não ia mais chover. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Bom, então mostra neste momento que o profeta Elias era completamente amparado
completamente respaldado por Deus, porque ele era uma pessoa firme no seu julgamento, ele era praticamente um dos profetas mais fiéis. Naquele tempo de apostasia, de iniquidade, de idolatria, de pecado em Israel, porque Acabe, que era o rei daquela época, Acabe acabou se casando com Jezabel. E Jezabel era rainha de um povo pagão, de um povo idólatra. Acabe deveria ter se casado com uma mulher que fosse de Israel, que fosse da terra dele, da terra do profeta Elias, que fosse judaica. Mas ele acabou escolhendo uma estrangeira. E daí todos os ídolos, os costumes, acabaram se mesclando, acabaram se misturando. Então daí o povo de Israel acabou caindo numa forte e grande idolatria. E também tem mais versículos que mostram que o coração de Jezabel era totalmente maldade. O coração de Jezabel era voltado para o mal, para uma pessoa do mal, uma pessoa realmente do inimigo. Uma pessoa realmente usada pelas mãos do inimigo, pelas mãos do diabo naquela época. Então tem a passagem de quando Elias está passando por uma cidade de Serepta, ele encontra uma viúva. E ele fala para a viúva que era para fazer um bocado de bolo para ele, para fazer primeiro para ele. Só que ela estava passando por um momento muito terrível. Ela estava passando por uma depressão e passando por uma pobreza extrema, uma pobreza sem dinheiro, sem condições, sem recursos financeiros extremo, que ela falou para o profeta Elias que ela ia fazer para ela e para o filho dela e depois ia morrer. Eles, ambos iam morrer. Mas daí o profeta Elias falou nessa passagem que eu quero ler para vocês agora. 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, nesse versículo, depois que o profeta Elias profetiza sobre a farinha e o azeite da casa desta viúva, houve uma tremenda multiplicação, houve uma grande multiplicação na casa, na vida desta viúva, que ela nunca mais faltou com recursos financeiros. Eu não estou aqui falando sobre ser rico, sobre ser milionário. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma pessoa que passa uma dificuldade financeira, que passa um aperto financeiro, que quem sabe passa até por um endividamento, não um endividamento no sentido de calote, de ter um nome sujo com as pessoas da rua, sujo da sua casa, da sua família, mas um endividamento por talvez não estar conseguindo pagar alguma conta. Como nós somos sabedores do nosso dia a dia, das nossas próprias contas, que a maioria deixa uma conta de luz atrasada, uma conta de água atrasada, uma coisa que é, entre aspas, é completamente normal, porque tá aí, faltaria o dinheiro para outras coisas. E também tem mais a passagem que diz, aqui da viúva de Serepta, tem a passagem que diz da viúva de Serepta que o filho dela começou a ficar doente. O filho dela ficou enfermo. Então ele quase morreu. Aí ela se queixou com o profeta. E o profeta Elias orou por ele e voltou à vida dele. Ele foi curado. Então, passando aqui para a passagem do duelo contra os 450 de Baal, os profetas de Baal se cortavam, se retalhavam, clamavam em alta voz para Baal responder, e Baal não respondia, Baal não respondia, Baal não respondia de jeito nenhum. Até tem um versículo que fala que o profeta Elias tirou um sarro da cara deles. O profeta Elias zoou eles dizendo: ué, mas ele não é Deus? Será que ele não está dormindo? Será que ele não está no banheiro? Será que ele não está fazendo outras coisas? Por que ele não responde? Aí quando chegou na hora do profeta Elias orar, ele restaurou o altar onde ele estava, colocou 12 pedras na volta do sacrifício, que as 12 pedras significavam as 12 tribos de Israel. E aí então ele orou uma oração bem simples, bem curta. Ele orou: Deus, mostra que tu é Deus e mostra que eu sou teu servo. E aí a Bíblia diz que ele fez essa oração e caiu fogo do céu. Deus mandou labaredas de fogo do céu,
consumiu o altar, consumiu o holocausto, e o fogo consumiu até as pedras, que ele colocou no altar. Bom, eu estou fazendo esse vídeo meio corrido aqui, não sei se estão percebendo, porque eu estou com um problema, uma falha no meu celular, não sei se eu vou conseguir gravar todo até o final, ele vai ficar trancado, mas eu vou tentar gravar tudo que eu conseguir aqui. Bom, tem a passagem também muito conhecida. Vou falar mais 3 passagens e vou encerrar. Tem a passagem de quando o profeta Elias estava em depressão dentro da caverna. Porque a rainha Jezabel era do conhecimento dela o que estava acontecendo com seus profetas de Baal. Então ela envia mensageiros até Elias, dizendo que ela queria matar ele, dizendo que eles iam começar a caçar a vida dele. Ela queria dar cabo da vida de Elias. Aí Elias, naquele momento, em vez dele tomar uma posição, dele confiar um pouco mais em Deus, como nós também precisamos confiar mais em Deus, ele acaba entrando em depressão. Ele se esconde debaixo de um zimbro e começa a chorar. Começa a ficar em depressão. Depois ele se esconde numa caverna e Deus pergunta para ele: o que fazes aí, Elias? O que fazes aí, Elias? Mas aí depois ele se recobre as suas forças. Ele se recobre as suas forças e ele sai da caverna. O que mostra que a depressão é uma coisa que pode acontecer, que todas as pessoas, qualquer fase da vida, na adolescência, na infância, fase adulta, na velhice, ninguém está livre de ter um quadro de depressão ou até mesmo um quadro severo de depressão. Pode ser o crente mais firmado, pode ser o evangélico ou qualquer pessoa mais centrada, mais firmada que está sujeito a ter depressão. Bom, então, mais 2 passagens. A segunda passagem, que ele profetiza contra Acabe e profetiza contra Jezabel. Aí Jezabel, no momento, ele profetiza que eles iam morrer e que os cães iriam comer até os ossos, iam roer até os ossos de Jezabel. Aí tem uma passagem daí já em 2 Reis, já não é em 1 Reis, é em 2 Reis, que a Jezabel está numa janela, toda enfeitada, toda pintada, esperando Jeú, o novo rei de Israel, que tinha sido ungido por o profeta Elias. Ela está esperando ele, aí ela se encosta na janela para se mostrar para ele. Aí dá a entender que ela cai ali daquela janela. Quando ela cai, uma carruagem passa por cima, e daí vão ali os cachorros e comem a carne dela, comem os ossos dela, e ela morre, se cumprindo a profecia do profeta Elias. E agora, para encerrar, o profeta Elias escolhe o seu sucessor, que seria Eliseu. E eles atravessam um rio com uma capa que o profeta Elias tinha. Ele bate com a capa na água e se fenda a água, e eles passam a seco no rio. E daí o profeta Elias pergunta para o profeta Eliseu: me pede qualquer coisa que eu te darei. Aí o profeta Eliseu diz para ele: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Aí o profeta Elias responde: dura coisa me pediste, mas se tu conseguir me ver nesse momento que vai acontecer agora, tu vai ter a porção dobrada do meu espírito. Aí daqui a pouco se aparece uma carruagem de fogo e cavalos de fogo. Uma carruagem de fogo e cavalos de fogo que separam, dos dois separam assim do meio Elias e Eliseu, e aquela carruagem de fogo arrebata Elias, e Elias é arrebatado. Elias sobe ao céu. Bom, então eu creio que seria isso. Este chega até o final do ministério de Elias, e eu creio que tenha sido de edificação para as suas vidas, para a vida de cada um que escutou o meu vídeo, para a vida de cada um que escutou, que tirou um tempo para escutar essa palavra. Creio que tenha sido de edificação. Fiquem todos com Deus,
porque esse vídeo acaba aqui. E não se esqueça, curte, comente, compartilhe para mais algumas pessoas para assistir este canal, para ver se tem alguma edificação nas suas vidas deste canal. Então fiquem todos com Deus, porque este vídeo acaba aqui.